Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para apresentar para vocês a nossa terceira aula, que é sobre cinemática vetorial, ok? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre vetores, né? E a gente já havia dito isso em algumas aulas passadas, mas hoje a gente só vai, aprofundar um pouco mais, ok? Antes de mais nada, é importante a gente saber que existem dois tipos de grandezas: grandezas escalares e grandezas vetoriais, ok? Bom, as grandezas escalares, como eu vou colocar para vocês aqui, essas grandezas, elas podem ser definidas apenas por um valor, apenas com um valor, entendeu? Então podem ser definidas apenas com um valor. E como exemplo de grandezas escalares, a gente tem, Vou colocar aqui alguns exemplos. Exemplos de grandezas escalares, a gente pode citar a massa, o volume, a distância, e assim sucessivamente, tá? E outras mais. Então, grandezas escalares são basicamente isso. São aquelas que podem ser definidas apenas com um valor. Eu tenho um único valor de massa, eu tenho um único valor de volume, eu tenho um único valor de distância, por exemplo. Ok? Mas a gente tem também as grandezas vetoriais. Eu acho que vocês já ouviram falar delas. As grandezas vetoriais, pessoal, além do valor, Além do valor, elas dependem também da direção e do sentido. Ok? Por isso que a gente apresentou inicialmente uma aula a respeito de direção e sentido, justamente pensando nessas grandezas vetoriais, tá? Então elas dependem do valor, da direção e do sentido. E como exemplo, de grandezas vetoriais, a gente pode dizer, aí, velocidade, a aceleração, a força, não é? E outras mais, tá? Por exemplo, em relação à velocidade, só falo para vocês que um carro está se deslocando com uma velocidade de 80 km por hora, isso não é suficiente em muitas das vezes. Por quê? Ah, tá, mas ele está se deslocando a 80 km por hora, mas em que direção? Ele está indo de onde para onde, Em qual sentido ele está se deslocando? Por isso, as grandezas vetoriais a gente tem que levar em consideração o valor, que muitas das vezes é chamado de módulo, a direção e o sentido, tá? Bom, agora, além disso, eu vou apresentar para vocês agora algumas
particularidades envolvendo vetores, tá? Por exemplo, quando a gente tem vários vetores, a gente pode substituir esses vetores por um único vetor que a gente chama de vetor resultante. Então, por exemplo, a gente tem o caso de soma de vetores. Vejam bem, no caso da soma de vetores, né, como eu coloquei aqui para vocês, se a gente tem, por exemplo, um vetor nessa direção, né, na direção horizontal, que eu vou chamar de vetor A, que é representado por uma setinha em cima. Sempre quando a gente tiver uma grandeza com uma setinha em cima, a gente fala que essa grandeza é vetorial. Beleza? Então isso aqui eu só estou falando que o vetor A, né? Essa setinha está falando que é o vetor A. Beleza? E eu tenho aqui um outro vetor B. Tá? Galera, esse vetor B, como vocês podem ver, ele está na mesma direção e no mesmo sentido de A, né? Porém, ele tem um valor, um módulo menor, porque ele é menor, o vetor é menor, o ar é maior. A gente mede, né, o valor de um vetor através do comprimento do vetor. Logo, eu falo para vocês que o módulo, o valor do vetor A é maior do que de B. Porém, esses dois vetores, galera, eles podem ser representados por um único vetor, tá? Que a gente chama vetor resultante, ok? O vetor resultante, tá? Que nesse caso vai ser a soma de A com a soma de B, né? Porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então, sempre quando eu tiver dois ou mais vetores na mesma direção e no mesmo sentido, né, a resultante vai ser a soma desses vetores. Então, se eu pegar A mais B, eu vou ter, né, um vetor maior, porque eu estou somando os dois, né? E que eu vou chamar de vetor resultante, né? Vetor resultante. Estamos compreendidos, galera? Tá? VR é a mesma coisa que resultante, tá? Eu coloquei aqui, escrevi tudo para facilitar, mas VR, se vocês verem, VR é vetor resultante. Então, sempre quando eu tiver dois vetores na mesma direção, no mesmo sentido, o meu vetor resultante vai ser a soma dos dois vetores. Ok? Bom, e se eu tiver aqui foi uma soma, e se eu tiver uma subtração, né, de vetores? Como nesse caso. Pessoal, vamos lá. Se eu tiver uma subtração de vetores, né, isso vai acontecer sempre quando, por exemplo, eu tenho um vetor que eu vou chamar de A nessa direção, né, representando com a setinha em cima, e um outro vetor nessa direção aqui, na mesma direção, porém em sentido contrário, né, que eu vou chamar de B. Ok? Vetor
B. Bom, sempre quando eu tiver dois vetores na mesma direção, como vocês estão vendo aí, direção horizontal, mas sentido contrário, esse aqui está para a direita e esse para a esquerda, né? A resultante deles, né, vai ser a subtração dos vetores, ou seja, vai ser o vetor A menos o vetor B. Ok? Vai ser a subtração. Bom, pessoal, como é que eu faço para analisar, né, a questão do tamanho, a questão do valor dessa subtração, né, em relação a vetor? Olha só para você ver, tem uma maneira mais fácil. É só você pegar o final desse vetor e pegar o final desse vetor e ligar. Tá vendo? A diferença entre os vetores é justamente essa. Porém, qual que é o vetor maior? O vetor maior é esse. Não é mesmo? O vetor maior é esse. Então, a minha resultante, né, vai estar para a direita. Ou seja, então, se eu pegar o vetor A e subtrair do vetor B, né? Na verdade, desculpa, galera, eu não falei, a diferença, né? Essa parte que eu grifei em vermelho é a parte que coincide dos dois vetores, tá bom? Não tem nada de diferença, não, beleza? É a única parte que coincide dos dois vetores. Tá? Mas nós estamos falando aqui de subtração. Se eu tenho dois vetores na mesma direção em sentido contrário, a minha resultante, ou seja, a subtração entre eles, vai ser a subtração de um pelo outro. Tá? E qual sentido vai ser o meu vetor resultante? O sentido do maior vetor. O maior vetor não está para a direita. Então, o meu vetor resultante vai estar para a direita. Ok? Vou colocar vetor resultante porque eu já falei aqui que VR é vetor resultante. Ok? Então, sentidos contrários, eu subtraio os vetores. Ok? Bom, por fim, a gente tem uma regra que a gente chama a regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Essa regra do paralelogramo, ela serve, né, ela se aplica para os casos em que os vetores estão em direções contrárias. Por exemplo, se eu tenho um vetor nessa direção, ou seja, na direção vertical, e eu tenho um outro vetor na direção horizontal, galera, e eu peço para vocês o meu vetor resultante, então, para eu achar a resultante desses dois vetores, é só eu traçar retas paralelas, né? Por exemplo, eu pego esse vetor e trago ele aqui para cima, né? Então, eu traço uma paralela ao vetor B. E da mesma forma, em relação ao vetor A, eu trago esse vetor A e mando ele para cá, né? Então, eu traço uma paralela em relação ao vetor A. Formei um paralelogramo, ok? A minha resultante, na verdade, vai ser um encontro dos vértices desse vértice com esse daqui. Então, o meu vetor que está entre esses dois vértices é, na verdade, o meu vetor resultante. Ok? Então, é basicamente isso. Ok, galera? Nós temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. Soma de vetores, subtração e regra do paralelogramo eu aplico para grandezas vetoriais. Na soma de vetores, né? Se eu tenho dois vetores no mesmo sentido, a resultante é a soma deles.
Na subtração, se eu tenho dois vetores em sentidos contrários, a resultante vai ser a subtração deles, tá? E o vetor resultante vai estar direcionado para o lado do maior, né? Do vetor que tem o maior valor. E por último, a regra do paralelogramo em relação a traçar retas paralelas para a gente achar o vetor resultante. Então, basicamente é isso, galera. Então, até mais. Vejo vocês na próxima aula.